Saudações empreendedoras! Meu nome é Douglas Mello e eu sou o fundador do Empreendedor do Zero. E eu criei esse vídeo para apresentar para você, empreendedor, empreendedora, ou até para você que está pensando em abrir um negócio, que já está interessado nas vendas, no retorno, enfim, as 3 únicas maneiras de se aumentar o faturamento de um negócio. E na verdade, além de falar sobre essas 3 maneiras, eu vou mostrar também 9 estratégias que você pode começar a implementar hoje no seu negócio, para que você realmente alavanque o seu crescimento. Então, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou usar aqui o exemplo do Faria, na verdade do negócio dele, para que você entenda como tudo se encaixa e como você pode usar tudo isso no seu negócio. O Faria tem uma loja de imóveis para escritório em São José do Rio Preto, a Trimóveis, e a gente vai usar o negócio dele para entender como funciona e principalmente como qualquer empreendedor de qualquer área que atua em qualquer mercado pode usar essas 3 maneiras para aumentar o seu faturamento e, consequentemente, o tamanho do seu negócio. Para começar, eu te faço a seguinte pergunta, antes da gente falar qualquer coisa. De que maneira você acha agora que um negócio ou o seu negócio pode aumentar o seu faturamento? Se você parar para pensar, e a maioria dos empreendedores sabe disso, a primeira das 3 maneiras de se aumentar o faturamento de um negócio é 1. Aumentar o número de clientes. Claro, se você aumenta o número de clientes, você aumenta o número de vendas e, consequentemente, aumenta o faturamento. Essa, na verdade, é a maior busca de muitos empreendedores e da grande parte das empresas na maioria dos mercados. E faz sentido. Se você atende mais clientes, mais faturamento você tem. Até aí, bem intuitivo. No caso do Faria, por exemplo, na loja dele de imóveis, quanto mais clientes, mais faturamento, mais receita. Apesar que, dependendo de como acontecer esse crescimento, ele vai ter que lidar com novas situações, como maior controle de estoque, contratação de mais funcionários, manutenção da qualidade dos produtos e do atendimento, e isso tudo pode não ser tão fácil assim. Mas enfim, essa primeira maneira de aumentar um negócio, aumentar o faturamento, ou seja, pelo aumento do número de clientes, é muito conhecida por todos nós empreendedores. Já a segunda maneira de se pensar em crescimento pode não ser tão notada por muitas empresas e muitos empreendedores. A segunda maneira de se aumentar o faturamento é a seguinte: 2. Aumentar o valor médio gasto por cada cliente com seus produtos ou seus serviços em determinado período. Em outras palavras, fazer com que o valor que o seu cliente gaste com você seja maior em um mesmo período. Por exemplo, no caso do Faria, seria fazer de alguma maneira, e a gente vai ver algumas estratégias para fazer isso daqui a pouco, fazer com que um cliente que gasta na Trimóveis em média R$100 por ano passe a gastar 200. O mesmo cliente, na verdade os mesmos clientes, ou seja, mesmo se você não consegue nenhum cliente novo, mas se você consegue aumentar o quanto cada cliente que você já tem gasta com você, você também aumenta o seu faturamento. Essa segunda maneira de se aumentar o faturamento muitas vezes não é percebida pelas empresas. Eu já vi isso várias vezes e você também já deve ter visto isso em alguma situação. Várias pessoas das equipes de venda ou até da parte administrativa prestam atenção exclusivamente na captação de novos clientes. Se chega um cliente novo, tudo para ele, a gente tem que conquistar. E ali do lado, o cliente antigo, fiel, que já faz negócio com você, sentado esperando. Ah, o cliente antigo já é nosso, só compra R$100 por venda mesmo, vamos atrás de novos clientes. E muitas vezes, se você já tem um negócio, você deve saber disso, é muito mais difícil fazer com que um novo cliente se torne seu cliente de fato do que fazer com que o cliente antigo compre mais de você. Ou seja, se você já tem um cliente, muitas vezes é muito mais vantajoso investir nele para que ele conheça seus outros produtos, seus outros serviços, porque assim ele provavelmente vai passar a comprar mais de você, porque ele já te conhece e já conhece como você trabalha, como que a sua empresa funciona. Faz sentido? Um outro exemplo prático dessa abordagem de aumentar o valor gasto pelo mesmo cliente e que você com certeza já passou é o seguinte: quando você vai em alguma loja que já sabe desse processo, depois de você ter encontrado aquilo que você procurava e ter decidido comprar, o vendedor ou a vendedora oferece vários itens relacionados àquele que você escolheu. Quando você vai comprar uma calça, por exemplo, o vendedor te oferece um cinto,
uma camiseta, um tênis, uma meia, alguma coisa que combine com aquela calça. O que ele está fazendo, na verdade, é tentando aumentar o valor gasto por cliente. No caso, o valor gasto por você no mesmo período, que nesse caso a gente pode resumir como aquela sua visita àquela loja. Com isso, ele aumenta as vendas e, consequentemente, o faturamento sem ter que necessariamente aumentar o número de clientes. Ou seja, com o mesmo número de clientes, é possível sim aumentar o faturamento, aumentando o valor médio gasto por cada cliente. Ou, em outras palavras, para continuar faturando o mesmo valor, você pode até diminuir o número de clientes, por incrível que pareça, desde que o valor médio gasto por cada cliente seja maior. Essa segunda maneira de se encarar o crescimento dos negócios já é uma abertura de pensamento para muita gente. Agora a gente vai ver a terceira e última maneira de se aumentar o faturamento. 3. Aumentar a frequência ou o número de compras que os seus clientes fazem com você. Vamos voltar de novo no caso do Faria. É fazer com que o cliente que compre com ele, por exemplo, uma vez por ano, passe a fazer 2 compras por ano. Ou seja, além de fazer com que o cliente compre mais cada vez que ele for na loja, como a gente viu na segunda maneira de se aumentar o faturamento, agora o objetivo é fazer com que ele venha visitar a loja mais vezes, ou seja, aumentar a frequência com que esse cliente compra. Essas são as 3 únicas maneiras de se fazer com que o seu faturamento aumente. Ponto. Ou você aumenta o número de clientes, ou você aumenta o valor médio que cada cliente gasta com você, ou você aumenta a quantidade de vezes que o seu cliente compra de você. Muitos empresários, empreendedores e empresas buscam uma dessas abordagens, principalmente a primeira, de aumentar o número de clientes. Poucas usam 2 delas e pouquíssimas pensam em usar as 3 ao mesmo tempo. Agora, para você ter uma ideia geral do potencial da aplicação dessas ideias no seu negócio, eu vou te mostrar um quadro comparativo usando alguns valores hipotéticos da Trimóveis do Faria. Vamos imaginar que o Faria tem 500 clientes. Cada cliente gasta em média com ele R$500 por ano, que é um valor bem baixo pensando em imóveis para escritório. Mas enfim, e que cada cliente compre uma vez por ano na Trimóveis. O faturamento do Faria nesse ano, então, seria de R$250 mil. O quadro completo, então, ficaria assim. Agora vamos imaginar que no ano seguinte, a Trimóveis crescesse, por exemplo, 10% em cada um dos aspectos de crescimento do faturamento. Ou seja, aumentasse 10% no número de clientes, 10% no valor gasto por cada cliente nesse ano e 10% no número de vezes que cada cliente comprasse da Trimóveis. Os novos números seriam 550 clientes, R$550 gastos por cliente em média no ano, e o número de compras por cliente passaria para 1,1 por ano, o que na prática significa que a cada 10 clientes, um deles fez 2 compras por ano, totalizando 11 compras para cada 10 clientes. O faturamento final do Faria na Trimóveis, nessa situação, passaria a R$332.750, um crescimento de 33% em um ano. O mais incrível é que para ter esse crescimento, ele só precisou aumentar 10% no número de clientes. Fizesse com que a sua carteira de clientes comprasse 10% a mais e fizesse com que o número de vezes que as compras acontecessem aumentasse em 10%. Resumindo a história, um pequeno aumento em cada um desses fatores gera um crescimento final muito grande. Um outro exemplo, já com alguns cálculos prontos, é que se o Faria aumentar em 26% cada um dos 3 fatores, ele vai crescer em um ano 100% o seu negócio. Em outras palavras, ele vai dobrar o negócio em um ano, ou seja, dobrar o seu faturamento em um ano, passando de 250 mil para 500 mil reais de faturamento, se aumentar em apenas 26% cada parcela do aumento de faturamento. Eu sei, na verdade 26% não é pouco, mas comparado a crescer 100%, ou seja, dobrar o negócio, é muito mais possível, vamos dizer assim. Isso tudo pode parecer só matemática, mas se você entende como tudo isso funciona e o poder que isso tem de transformar o seu negócio, você começa a focar em estratégias que façam com que não só o seu número de clientes cresça, mas também que os seus clientes, aqueles que você já tem,
passe a comprar mais daquilo que você oferece e também com maior frequência. Então, agora eu vou apresentar para você 9 estratégias, 3 para cada uma dessas maneiras de aumentar o seu faturamento, e eu espero que você possa implementar o maior número possível delas e também, por que não, criar as suas próprias estratégias para fazer com que os 3 elementos do aumento do seu faturamento cresçam juntos. Então vamos lá. 3 estratégias para aumentar o número de clientes. 1. Aumentar a sua rede de contatos. 2. Criar sua presença na internet, caso você ainda não tenha, criando um site, por exemplo. Ou reforçar essa presença utilizando o poder das redes sociais. 3. Aumentar a divulgação da sua marca, produto ou serviço, quer seja por boca a boca, anúncios, propaganda, marketing pela internet, enfim, o que for mais aplicável ao seu negócio. 3 estratégias, aumento de clientes. Agora, 3 estratégias para aumentar o valor gasto por cliente no seu negócio em um mesmo período de tempo. Primeiro, aumentar o número de produtos ou serviços que você oferece. Segundo, reformular o seu produto atual, agregando mais funcionalidades e podendo assim aumentar o valor cobrado. Terceiro, criar produtos adicionais ou pacotes de produtos e serviços, criando vantagens e descontos para a compra de vários itens em conjunto, por exemplo. Essas foram 3 estratégias simples para aumentar o valor gasto por cliente no seu negócio em um mesmo período de tempo. Agora, por último, mas não menos importante, 3 estratégias para aumentar a frequência com que os seus clientes compram de você. 1. Criar uma lista de contato dos seus clientes, incluindo e-mail, telefone, endereço físico, enfim, todos os dados que você tiver condição de reunir, para que você possa entrar em contato frequentemente, se manter presente e sempre ficar na lembrança do seu cliente. 2. Criar um relacionamento com seus consumidores, oferecendo, por exemplo, informações relacionadas aos seus produtos que sejam importantes para as pessoas que compram de você. No caso da Trimóveis, por exemplo, o Faria pode entrar em contato com seus clientes oferecendo dicas de como fazer a limpeza dos móveis de maneira correta, ou como fazer uma mudança sem estragar os móveis, ou como fazer para manter os móveis bem conservados por mais tempo. 3. Criar vantagens para clientes antigos, como programas de fidelidade e promoções de pós-venda, fazendo com que clientes que já compraram voltem e comprem mais vezes. Essas são estratégias relativamente simples e, claro, você pode pensar em várias outras, mas que agora, entendendo o porquê de cada uma delas, em qual direção do crescimento do seu faturamento elas podem ter maior resultado, você pode aplicar várias delas em cada um desses elementos que nós vimos nesse vídeo e simplesmente transformar completamente o seu negócio e o seu alcance dentro do seu mercado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, te desejo muito sucesso nos seus negócios e espero que você continue acompanhando as novidades aqui do Empreendedor do Zero. Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, dizer o que você achou, se já usa alguma dessas estratégias no seu negócio e que tipo de dúvidas você tem para finalmente começar a empreender ou dar o próximo passo no seu negócio. Eu sempre envio por e-mail novas entrevistas, artigos e informações para que você que empreende ou para você que quer começar a empreender em breve possa crescer e fazer o seu negócio acontecer. Um grande abraço e até a próxima!